O outro sujeito que eu quero apresentar aqui para vocês é o Olavo de Carvalho. Infelizmente, esse daí dispensa apresentações para nós brasileiros, né? Porque, enfim, a gente sabe o pesadelo que foi esses 4 anos com Bolsonaro no poder e o Olavo de Carvalho dando pitacos, nomeadamente nos ministérios da Educação e das Relações Exteriores, né? O Olavo, vejam, ele foi um astrólogo e ele já foi muçulmano. Aí vocês devem estar se perguntando, poxa, mas por que será que o Olavo de Carvalho, esse conservador, esse católico, coisa tal, por que será que ele já foi astrólogo, já foi muçulmano? E o que isso tem a ver com o tradicionalismo? Tudo a ver, gente, porque o tradicionalismo, ele não é necessariamente cristão. O tradicionalismo, na verdade, o que eles buscam é uma espiritualidade primeira, que estaria até no cerne de todas as religiões contemporâneas, como o hinduísmo, como o islamismo, como o cristianismo. Seria aquela religião perfeita indo-europeia. E o René Guénon, que foi o pai do tradicionalismo, ele considerava que a religião atual que mais se aproximava dessa religião indo-europeia, do ponto de vista da sua. Enfim, como ela é moldada, seria o islamismo. Por isso que o René Guénon ele se converteu ao islamismo, apesar de não ser um islamismo, enfim, como nós o conhecemos exatamente, mas ele se converteu ao islamismo porque ele achava que ainda o Islã era o que mais se aproximava da religião original do povo indo-europeu, tá? E o Olavo de Carvalho, quando era um leitor dos tradicionalistas, ele também se converteu, inclusive era conhecido como Cid Mohammed na época, quando se converteu a uma seita islâmica ali nos Estados Unidos, tá? E trouxe, inclusive, para cá, para o Brasil, abriu uma espécie de filial dessa seita aqui no Brasil. Contanto, ele acabou se desalinhando com essa seita islâmica, acabou criando contendas ali com os líderes, os gurus dessa seita, e acabou seguindo um caminho mais próprio, né? Se desassociando também do islamismo e se associando agora ao catolicismo, né? Só que vejam, ele não abandona as teorias tradicionalistas. Ele só acha que as teorias tradicionalistas erram no seu prognóstico de dizer que o Ocidente seria o grande mal da humanidade. Porque, na verdade, o Ocidente não é o grande mal da humanidade. Não é o Ocidente que está homogeneizando as pessoas. Não é o Ocidente que estaria tentando nivelar todas as pessoas na condição de escravas, né? Não é o Ocidente que faz isso, né? Não é o Ocidente que nos degenera em relação àquele povo indo-europeu primeiro. Na verdade, o Ocidente e o Ocidente judaico-cristã, ele guarda muito do que seria esse povo indo-europeu primeiro. O que seria, então, a contraposição a esse povo? A China. A China. Por quê? Porque a China, ela tem esse afã também de homogeneizador, de querer transformar tudo em comércio, de querer transformar tudo numa relação que você tem que ter somente pela ótica material. E porque a China é refratária a religiões, por exemplo, né? O Partido Comunista é refratário a religiões. Então, a China seria o que mais distancia a humanidade da sua época de ouro e mais afunda a humanidade numa época de sombria. E aí não é à toa que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que é um tradicionalista de carteirinha. Inclusive, o Olavo de Carvalho, numa das entrevistas que ele dá ao Teltenbaum, ele fala, olha, o Ernesto Araújo, apesar de ser meu discípulo, ele é mais tradicionalista do que eu. E o Ernesto Araújo, gente, de fato,
ele é muito tradicionalista, porque ele passou o seu período inteiro como ministro das Relações Exteriores, como chanceler, não sei se vocês lembram, criticando a China, falando que a China ela é responsável o quê? Pelo globalismo, porque um globalismo ele tende o quê? Tende a nivelar todas as pessoas por baixo, tende a homogeneizar as pessoas, né? E que seria necessário, então, destruir esse estado de coisas em que nós estamos para que nós possamos superar a fase sombria e adentrar na fase de ouro. E aí, pessoal, prestem atenção agora no que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu vou interromper aqui rapidamente o compartilhamento disso para mostrar um vídeo do Ernesto Araújo, que se deu recentemente, acho que foi até um pouco antes das movimentações golpistas no início de janeiro, 8 de janeiro, né? Ou 9 de janeiro, agora esqueci. Mas, enfim, prestem atenção nessa fala do Ernesto Araújo, insuflando os seguidores bolsonaristas a cometerem um golpe de Estado. Nós vamos ouvir e vamos analisar sob o ponto de vista dessa teoria tradicionalista, certo? Então, deixa eu só apresentar aqui para vocês, compartilhar aqui. Guia, Ernesto Araújo aqui. Sinto muito, gente. Vamos ouvir, é rapidinho, 40 segundinhos, mas vai fazer uma baita diferença na nossa análise aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu estou compartilhando aqui com vocês certinho. Deixa eu aumentar, né? Bora lá, pessoal. Eu acho que a gente precisa mergulhar no caos para se livrar dele. Opa, eu ouço, às vezes, alguns vídeos na velocidade número 2 e estava na velocidade número 2. Mas vamos lá. Se livrar dele. Eu acho que a gente precisa mergulhar no caos para se livrar dele. Se nós tivermos muita pressa em voltar à normalidade, voltar aí a uma ordem, né, que na verdade é uma ordem do corruptariado, uma ordem da bandidagem, aí que a gente não vai sair nunca mesmo, né? Existe sempre essa tentação. Bom, entre a desordem e uma ordem estabelecida pelos bandidos, de repente é melhor a ordem dos bandidos. E aí você entra no sistema deles. Então, eu acho que a gente não pode ter medo do caos. É preciso enfrentar tudo que está por vir para que possamos ter uma solução de uma nova ordem, né? De uma ordem verdadeiramente livre, verdadeiramente democrática. É isso aí, pessoal. Ele acha que o caos deve ser incentivado para que sejam destruídas as bases dessa ordem que nós vivemos, que é uma ordem de uma época sombria, para quê? Para que surja uma nova ordem, para que surja uma nova era de ouro. Vejam que as suas falas, elas seguem exatamente a doutrina tradicionalista, né? Não à toa que ele foi aluno do Olavo de Carvalho, ele foi indicado pelo Olavo de Carvalho, que é um tradicionalista que, claro, traz o tradicionalismo para uma vertente judaico-cristã específica, né? Mas que não deixa de ser um tradicionalista. Fala, pessoal, meu nome é Guilherme. Caso vocês tenham gostado desse vídeo de cortes, eu vou deixar o conteúdo na íntegra aqui na descrição para vocês acompanharem. E também, caso vocês tenham gostado, peço a gentileza de deixarem um like, um comentário, para vocês se inscreverem aqui no canal e, se possível e se quiserem, compartilharem esse conteúdo. Isso ajuda bastante o canal a crescer e a atingir um público um pouco maior que gosta de ciências humanas. Valeu, gente. Agradeço aí pela atenção e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Delongas.